está conosco Cristiane Sato, com quem vamos conversar sobre a dimensão espiritual em nossas vidas e também vamos ver a mensagem O Melhor Amigo de Todo o Mundo. Nós somos espíritos que estamos temporariamente em um corpo. E quando o corpo morre, o que é feito do espírito? Passam a viver em outra dimensão, ou seja, concomitante à dimensão material, existem espíritos desencarnados que vivem conosco e que constituem a dimensão espiritual. O que é dimensão espiritual? De que ela se compõe? A dimensão espiritual interfere em nossa vida, em nosso dia a dia? Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Cristiane Sato sobre este assunto. Pai, sabia que você é o meu melhor amigo de todo mundo? Foi o que Bernardo, de 5 anos, disse ao seu pai algumas vezes. A noção de amizade para uma criança nessa idade é muito especial. E talvez nossa compreensão de adultos não consiga explicá-la racionalmente. O que ele entende como amigo? Quem está sempre junto? Quem brinca com ele? Quem está ali por perto quando ele precisa? Alguém em quem ele confia, falando sempre a verdade? Alguém com quem tem assuntos em comum? Os pais, que são também amigos de seus filhos, têm a oportunidade de conquistar seu amor de uma forma única e preciosa. Frisamos o também, pois os pais na posição em que estão não podem ser apenas amigos, pois têm outras responsabilidades. E há momentos em que a autoridade de pai, de mãe, precisa sobressair. Porém, o ingrediente amizade na relação pais e filhos é fundamental. Quantos pais de filhos adolescentes estão por aí, hoje, desesperados, pois não conseguem se comunicar com seus filhos? Resolveram tardiamente serem amigos deles, bater um papo, serem confidentes, quem sabe? Mas sem nunca antes terem se aproximado de forma adequada para que hoje pudessem desfrutar dessa posição. Sim, quem quer poder ter um bom diálogo com seus filhos adolescentes precisa merecer essa confiança, necessita ter conquistado esse lugar na vida deles desde cedo. E é isso que vemos pouco nas famílias. Vemos 2 mundos afastados, o mundo das crianças e o mundo dos adultos. Crianças não podem falar sobre questões de adultos, e adultos não valorizam os assuntos das crianças. E assim vamos criando um vale entre nós e eles, um em cada mundo. Os diálogos são poucos. Gradativamente eles vão perdendo o interesse em conversar, em perguntar, pois desmerecemos a compreensão que eles têm de mundo. Grande erro nosso como pais e educadores. As crianças precisam participar de nosso mundo, de nossos assuntos, de nossos problemas e soluções. Obviamente, com critério e cuidado, adequando a linguagem, as explicações e a profundidade do tema, veremos que podemos falar de tudo com elas hoje em dia. E elas precisam opinar, precisam ter a possibilidade de debater sobre os mais variados temas do dia a dia. Assim, não as ignoremos quando dão suas opiniões, por mais absurdas que possam parecer. Amigos falam a respeito de tudo. São confidentes. Não têm vergonha de expor suas fragilidades, suas dúvidas e incertezas. Amigos penetram um no mundo do outro. Assim, que tal sempre que possível fazer uma breve viagem pelo mundo das crianças, com seus heróis, brinquedos, com sua imaginação fantástica? Elas gostam tanto
quando nos veem mergulhados em suas histórias, em suas brincadeiras. Vamos perceber que nos será agradável também. Basta se deixar levar. Há tanto que eles podem nos ensinar sobre a vida. Criando esse diálogo, essa abertura com eles desde cedo, desde a barriga da mãe, certamente seremos amigos de nossos filhos também. E com isso, ganharemos confiança e uma via segura para alcançar seu coração. Para ser o melhor amigo de todo mundo, precisamos estar lá no mundo deles e, sempre que possível, deixá-los conhecer o nosso. Vimos a mensagem O Melhor Amigo de Todo o Mundo, que está no CD Momento Espírita número 27. Agora vamos conversar com Cristiane Sato, que é palestrante espírita e evangelizadora na AMEN, Associação Espírita de Maringá. Olá, Cristiane, é uma alegria muito grande para nós ter você no programa hoje. E nós nos propusemos a conversar com você sobre um tema muito interessante, que é a dimensão espiritual em nossas vidas. E eu gostaria que inicialmente você nos dissesse o que é a dimensão espiritual. Olá, Ivone, eu que agradeço a oportunidade desse convite, de estar aqui com vocês. A dimensão espiritual existe, nós podemos, a grosso modo, pensar que tudo aquilo que nós enxergamos, que nós sentimos de alguma forma, que é mais concreto a nossa percepção, constitui a dimensão material. Então, o nosso corpo físico, a água que nós bebemos, o vento que nos toca, a mesa que nós tocamos, diz respeito a essa dimensão material em que nós temporariamente habitamos na condição de encarnados, espíritos temporariamente habitantes deste corpo físico. Mas também existe uma dimensão espiritual concomitantemente a esse mundo, que nós, em geral, não enxergamos, mas sim nós podemos sentir. A dimensão espiritual, como o nome diz, envolve, é claro, os espíritos desencarnados, que os nossos olhos, em geral, não enxergam. Mas não só os espíritos. Existe o que nós chamamos de fluido. O fluido preenche o espaço infinito. Ele é a matéria-prima mais pura, primitiva que existe. E ela tem níveis de densidade tão sutis que compõem esse fluido ou essa dimensão espiritual. Esse fluido, essa matéria primitiva, também dará origem nas suas transformações à matéria do nosso mundo. Mas como ela tem diferentes gradações, ela também dá origem a esse fluido que compõe o universo e que nós não enxergamos, como não enxergamos o vento, mas que preenche esse espaço e nele nós podemos gravar pensamentos, emoções e atitudes. Cristiane, essa dimensão espiritual, ela pode ser boa ou má. Como que nós podemos identificar se ela é boa ou má? O fluido, ele está em todos os lugares. Então, todos os lugares que nós frequentamos têm uma dimensão, assim como tem os espíritos que se afinizam com aquele ambiente. Nós saberemos se uma dimensão espiritual é boa ou má a depender do que é feito naquela dimensão. Quais são as atitudes, quais são os pensamentos, as emoções que são impregnadas naquele ambiente. Basta então nós nos perguntarmos o que acontece nesse lugar que nós temos interesse de frequentar. É um lugar em que as pessoas se destinam a frequentar para praticar vícios materiais, para reforçar vícios morais? Então, haverá ali o produto dos nossos pensamentos, emoções, atitudes e os espíritos que se afinizam com esses ambientes também. Podemos dizer então que nós é que plasmamos esse local, essa dimensão em que nós estamos presentes? Exatamente. O conjunto das pessoas que habitam, que estão temporariamente naquele lugar, que formam a dimensão espiritual desse ambiente.
É interessante até considerar que algumas pessoas dizem que às vezes vão a um lugar e sentem um peso, e por outro lado frequentam outros lugares em que se sentem muito bem. É uma percepção que se faz da dimensão espiritual desses ambientes. Pela emanação dos nossos pensamentos, né? Exatamente. E nós poderíamos estender isso também para os nossos lares, que é o local onde nós mais vivemos, onde nós temos a nossa intimidade com os nossos familiares. Sim, nós podemos considerar que nós também, enquanto individualidades, temos a nossa particular dimensão espiritual, porque onde quer que nós estivermos, estão conosco os nossos pensamentos, as nossas emoções, e nós somos aqueles que imediatamente vão sentir a repercussão desses pensamentos, dessas emoções. À nossa volta existem os fluidos, então nós, indivíduos, vamos plasmar nesse fluido os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa dimensão espiritual. E no lar em que habitam geralmente mais de uma pessoa, haverá os pensamentos e emoções do conjunto dessas pessoas que formam essa família. Então, a vibração de um lar, a dimensão espiritual de um lar, ela é correspondente ao produto, o conjunto dos pensamentos e sentimentos dos seus habitantes. E considerando o tempo, como nós já nos referimos, que nós passamos em nosso lar e a importância dele, há algo que nós podemos fazer para melhorar a sua dimensão espiritual? Com certeza. Em primeiro lugar, embora seja o grande desafio de todos nós, a transformação moral. O cuidado, porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelos nossos hábitos e tendências e costumamos viver sem pensar em como estamos vivendo. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, sem fazer um esforço de transformação. Considerando a dificuldade que em geral nós temos para essa transformação, é que, por exemplo, existe a prece, em que nós nos conectamos a Deus, aos benfeitores, para obter deles o auxílio nessa autossuperação. E além disso, o Espiritismo vem nos esclarecer a importância do Evangelho no lar. É uma prática, na sua forma muito simples, de grandes resultados. A família pode se reunir em determinado dia da semana, sempre naquele dia, com um horário pré-estabelecido, em respeito aos benfeitores que virão, se nós fizermos esse comprometimento. Nos reunimos, reservamos um pouco de água numa jarra, que será fluidificada, receberá os bons fluidos, e fazemos então uma oração, para em seguida sugerimos a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo para uma leitura que pode nos parecer ao acaso, porque nós abrimos a esmo, mas que a espiritualidade selecionou aquela mensagem que nos foi oferecida. Podemos refletir então por que nós abrimos aquela mensagem, como ela se aplica pessoalmente na nossa vida. E após breves comentários, encerramos com uma prece, em seguida bebemos a água que foi frutificada. É uma prática que fortalece muito a nós mesmos individualmente, mas também a nossa família, porque os benfeitores se associarão a esse esforço. Promoverão verdadeiras limpezas fluídicas, nos incentivarão, auxiliarão no esforço pessoal de transformação. E ainda é necessário considerar que a nossa família não sinta-se interessada nesse momento por fazer, nada impede que uma pessoa da família se esforce por ter essa prática e ela também receberá assistência. E é muito importante também nós lembrarmos aqui, considerando que os nossos telespectadores, em sua grande maioria não são espíritas, que é uma prática que pode ser realizada por pessoas não espíritas, porque todas as religiões orientam para a prece, né? Certamente. E o Evangelho no Lar é esse momento de encontro em que eles poderão ler um trecho daquele livro que eles costumam ler, a Bíblia, por exemplo, né? E é o momento da família se reunir em torno da oração e fortalecer Sim. esse vínculo, né, com os espíritos amigos. Muito interessante essa sua lembrança. E considerando essas reflexões que estamos fazendo, como é a dimensão espiritual de um centro espírita?
É interessante, às vezes, mas eu preciso ir ao centro espírita, né? Eu sou espírita, mas não vou, fico na minha casa lendo as obras, mas qual é a importância de nós irmos ao centro espírita? Há uma autora espírita, Sueli Caldas Schubert, que escreveu um livro denominado Dimensões Espirituais do Centro Espírita, inclusive em que nos baseamos para esse momento. E ela nos esclarece que o Centro Espírita recebeu um planejamento de benfeitores espirituais muito antes de sua fundação. O Espiritismo é a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, porque recorda tudo aquilo que o Mestre ensinou e explica todas as coisas que Jesus não pôde ensinar à sua época. Considerando a gravidade do empreendimento, a dignidade, o seu objetivo, havendo trabalhadores encarnados que se disponham à tarefa no Centro Espírita com seriedade, o Centro Espírita terá uma equipe espiritual proporcional, qualificada para atender a esse esforço. E, portanto, se trata de um excelente espaço em que estudamos a doutrina espírita e recebemos, a partir de suas várias atividades, variados tratamentos espirituais, muitos dos quais nós nem percebemos que estamos recebendo. E saímos, de repente, do centro espírita renovados, felizes. É muito interessante, então, a sua frequência. Existe algum caso que nos elucide sobre o atendimento prestado ao frequentador da casa espírita, Cristiane? Sim, tem um que nos comove muito, foi psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Amanhecer de uma Nova Era. Ele nos conta a história da Martina, que era uma jovem que nessa atual reencarnação havia sido encaminhada pela mãe desde a infância a práticas equivocadas, a valorização do corpo, da fama, e acabou nessa reencarnação dedicando-se à prostituição. Ela estava numa situação muito triste e havia acabado de engravidar. Foi influenciada pelo seu agente ao aborto. E nesse momento em que ela estava pensando em praticar esse crime, ela passa em frente a uma instituição espírita que sempre lhe havia chamado a atenção, mas ela nunca havia se decidido a entrar. Naquele dia ela entra, já por sugestão dos benfeitores, sem que ela tivesse percebido. Ela entra, adentra o ambiente da palestra pública e ali, em contato com a mensagem espírita e com os fluidos ambientes, ela começa a relembrar a sua existência, os lances de sua vida, e ali naquele instante os benfeitores já começam a auxiliá-la. Ela estava influenciada por um espírito que lhe queria mal, que nós chamamos de obsessor. Os benfeitores retiraram aquele espírito para atendimento numa reunião mediúnica daquela casa espírita, sem que ela tivesse presente ou soubesse. A equipe espiritual toda fazia esse atendimento. Ao final da palestra, enquanto esse espírito estava sendo atendido na reunião mediúnica, ela foi atendida no que nós denominamos atendimento fraterno. Um trabalhador espírita se dispôs a ouvi-la, ouvir as suas angústias, ela narrou o seu drama, o desejo de abortar, e ele esclareceu as consequências do aborto, o fato de tratar-se de um crime às leis de Deus, de que havia ali um espírito desde o momento da concepção. E ela então saiu dali, naquele instante, mais renovada na esperança, na fé, disposta a uma mudança de conduta. É de se notar que o tratamento dela continuou, inclusive durante o sono do corpo físico dela. Nós, na verdade, podemos pensar, e na verdade é isso que ocorre, somente o nosso corpo dorme. Durante o sono, nós espíritos vamos a diferentes lugares de conformidade com os nossos interesses. E ela continuou a ser atendida nessa mesma casa espírita durante o sono. Então foi um atendimento muito amplo, o que nos faz ver novamente o valor da frequência à casa espírita, em que nós teremos a oportunidade de estudar a doutrina a partir de um outro olhar, com pessoas que já estão estudando, tendo essa oportunidade então de repente fazer construções, compreensões que isoladamente nós não conseguiríamos. Nós vemos então, Cristiane, quanto atendimento, né? Sim. Não só a jovem,
mas também ao espírito que a acompanhava e também aquele ser que estava vindo para a reencarnação, que foi, vamos dizer assim, foi salvo, né? Ele teve a oportunidade de renascer. Mas você comentou sobre a obsessão, a influência espiritual. Essa influência guarda relação com a dimensão espiritual do indivíduo? Sim. O Espiritismo também nos esclarece que somente há obsessor porque há ali um espírito que tem também os seus comprometimentos, os seus débitos, o obsediado. Em geral, a obsessão é motivada por uma vingança pessoal, mas o obsessor só consegue predomínio e influência em relação ao obsediado porque há alguma afinidade. Existe alguma ligação de ordem psíquica, inclusive no aspecto dos vícios, o orgulho, a culpa, entre outros, que dão campo para a atuação desses espíritos. Porque vigora no universo a lei de afinidade. Conforme nós nos esforçarmos por modificarmos pensamentos, as nossas emoções e atitudes, automaticamente nós nos sintonizaremos com espíritos melhores. E daí porque a primeira orientação que se faz a alguém que tem a influência é o esforço pela sua transformação. E para isso, a importância de ela frequentar, em sendo espírita, o centro espírita, onde ela vai aurir a ambiência desse espaço, uma ambiência salutar, que lhe permitirá um certo respirar fluídico, né? Além do conhecimento espírito, que é de grande importância para entender o que ocorre, entender o que ela pode fazer, quais são os caminhos que ela pode percorrer para essa autotransformação. Há inúmeras atividades na casa espírita que nós podemos frequentar: a palestra pública, em seguida, em geral, aos passes, aqueles que necessitam de um diálogo, a exposição de seus problemas, aqueles que ouvem e fazem os encaminhamentos possíveis à luz da doutrina espírita. Então, é um espaço abençoado, sendo ele composto por trabalhadores sérios que se dedicam ao estudo das obras de Kardec. Haverá certamente ali uma grande equipe espiritual que nos ajudará conforme a nossa necessidade e mérito. E nós vemos com isso que é muito importante para as pessoas, ou para cada um, ter um vínculo a uma religião, a uma casa religiosa, né? Onde ele vai irmanar os seus pensamentos com toda a equipe, com todas as pessoas, né, Cristiane? Com certeza. Associado a isso, nos recordamos também do valor da oração. Joana de Ângeles, o espírito mentor de Divaldo Pereira Franco, com alguma frequência afirma a importância da prece. Ela compara a prece em termos de necessidade com a do alimento físico. Afirma que sem a oração, com dificuldade teremos êxito nessa reencarnação, porque nós somos espíritos imperfeitos e necessitamos de muito auxílio para essa elevação, essa modificação. Então, efetivamente, nos ligarmos a uma religião, nos dedicarmos a ela, frequentarmos espaços salutares, orarmos, fazermos o evangelho no lar, tudo isso contribuirá em muito. E a curto, médio e longo prazo, nós já sentiremos as diferenças. Cristiane, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Lembramos que os programas O Espiritismo Responde pode ser visto também pelo site amemmaringá.com.br. Desejamos a todos muita paz.